e espiritualidade cristã. Hã? Ah, tá. Nós vamos começar a partir da página 5. Página 5, tá? Vamos ter uma palavra de oração e vamos continuar o curso. Te louvamos, Pai. Te damos honra e glória, meu Deus. Peço ao Teu Santo Espírito, meu Pai, peço ao Senhor que nos encha com a esperança da Tua glória. Nos encha com Teu amor, meu Pai, nos encha com com o fruto do Espírito que o Senhor tem a derramar sobre a Tua igreja e que o Senhor deixou disponível a nós. Onde o amor é o principal do fruto, Pai. O amor é o grande pacote que abriga todos os frutos. Precisamos, Pai, da Tua misericórdia dia após dia. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos ao Senhor misericórdia, Pai. Vem estar enchendo nossas vidas como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Um vaso de alabastro, Pai. Um vaso que tenha um perfume de cheiro suave que agrada ao Senhor. Nós amamos servir ao Senhor, Pai. Nós amamos essa luta contra a nossa carne. Nós amamos fazer as coisas no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, para honrar o Senhor. Nós Te amamos, meu Deus, e sentimos que o Senhor nos ama primeiro. Nós podemos sentir o Teu amor. No nome de Jesus, nós Te agradecemos, meu Deus. Prepare os nossos corações para a mensagem da eternidade, que é a Tua palavra, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e para o nosso aperfeiçoamento, Pai, na nossa prática diária, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Graças a Deus. Não vai ficar com pressa. Não vai sair apressadamente. Quer saber? Irmãos, muito bom estarmos juntos e unidos. Quero trazer uma curiosidade para vocês. Quando os 10... São as 10 palavras ali, né? Quando fala para nós não falarmos o nome de Deus em vão, o contexto original ali, que abrange essa palavra de não falar o nome de Deus em vão, ele não significa que você não deva falar o nome dele por qualquer coisa. Isso é uma tradição errada. Mas o original ali, ele está dizendo o seguinte, que não carregue o nome de Deus em vão. Não carregue sobre si o nome de Deus em vão. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer nas nossas atitudes. Quando nós carregamos o nome de Deus em vão. Poxa, mas você não é servo do Senhor? Porque quando alguém começa a te questionar sobre essas coisas, sobre o seu comportamento, você já está carregando o nome de Deus em vão. Porque nada está tendo proveito para você. Então, como discípulos de Cristo, essa é a nossa vida, é o nosso modus vivendi, né? Nosso modo de viver, a nossa caminhada diária. Caminhar com Cristo e como Cristo. E nós estávamos falando ali sobre discipulado na aula passada. Quem não estava? Todo mundo estava. Bom demais. O discipulado, então, ele é uma essência
Ele é a essência do submeter-se totalmente à autoridade de Jesus Cristo. O que é o discipulado? É eu me submeter totalmente à autoridade de Cristo. É tudo que eu fizer nas minhas atitudes que vão respaldar as minhas palavras, é no meu caminhar diário. Porque é aquele cujo senhorio vai além das paredes da igreja. Porque senão você vai ficar um crente religioso. Quando alguém perguntar no culto assim, quem vem na igreja para receber uma benção? Isso é errado. Nós não vamos à igreja, porque nós fazemos parte da igreja. Nós vamos à casa de oração, louvarmos a Deus com os nossos irmãos. Então o discipulado ele está para além das paredes da igreja. O senhorio de Jesus ele abrange toda a vida, pois nós temos um novo nascimento e uma nova identidade em Cristo Jesus. Hoje nós vamos ver então da continuidade. Meu irmão, você pode só tirar essa musiquinha de fundo? Que está dando uma ar de ministração, né? Aquela ar de fecha os teus olhos, se liga ao céu agora. Agora nós precisamos a mente precisa estar total. Ali ó, até mudou. Então capítulo 1, nós vamos ver aqui, ó, o discipulado no Antigo Testamento. Como que funciona o discipulado no Antigo Testamento? A ideia de discipulado como uma relação entre mestre e discípulo, ele sempre esteve presente nas Escrituras Sagradas desde o Jardim do Éden. Desde quando Deus, ele fez o homem e ali ele começou a discipular aquele homem na viração do dia. Todos os dias, das 18 horas ali, né, naquela viração do dia, ele discipulava Adão, que tem por princípio aqui a palavra discipulado, Talmid, que deu origem à palavra Talmud, que é a tradição dos judeus até os dias de hoje, e Limud. Vamos repetir aqui, Talmid e Limud, né? Então, em 1 Crônicas, no capítulo 25, vai falar assim, olha, quando Davi separou homens para o ministério, os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, é um nome ótimo para colocar num filho, hein? Jedutum, tá? Para profetizarem. No versículo 8 diz que foi deitado sorte tanto para os mestres, juntamente com os seus discípulos. E essa palavra discípulo aqui, ele é talmid, ou seja, um estudante, um aprendiz. O que nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento, então, em 1 Crônicas, que vai falar que existia essa ideia de discipulado desde a época patriarcal, desde a época antiga, desde os primeiros servos do Senhor aí no Antigo Testamento. E Talmid, que é um estudante, um aprendiz, tem a mesma ideia de discípulo que nós conversamos na semana passada, que abrange aqueles 3 nomes em hebraicos que nós conversamos, né? Então essa é a ideia de discípulo. Então o uso do termo discípulo e discipulado, ele é muito comum no Antigo Testamento. Está aí na página número 5 da sua apostila. Quem não tem apostila? Você comprou e não pegou. Pega aqui então a sua. Quem mais quer apostila? Quem? Tá. Tem mais uma aqui. Finalzinho da aula você me procura, tá? A página de número 5, nós vamos acompanhar a leitura aí desse texto. O primeiro parágrafo vai dizer assim, lá embaixo, no capítulo 1, discipulado do Antigo Testamento, que
que o uso dos termos discípulo e discipulado, ele é muito comum no Novo Testamento. No entanto, esses termos já estavam bem presentes na cultura judaica da época de Jesus. Para entendermos com mais profundidade o que é discipulado, o que e qual é a mensagem por detrás dessa palavra, precisamos estudá-la em um contexto original. Como funciona essa palavra no seu contexto original. Então nós podemos observar aqui que, embora a palavra discípulo seja rara no Antigo Testamento, a ideia de discipulado como uma relação entre mestre e discípulo está sempre presente. O Antigo Testamento usa para o termo discípulo duas palavras, talmide e limud. A palavra talmide ocorre em 1 Crônicas, que acabamos de ler, e refere-se a uma estudante ou uma aprendiz. E a palavra limud é usado em Isaías capítulo 8, versículo 16, que nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Quando Isaías se refere ao grupo reunido ao seu redor como meus discípulos. Então, esses são os termos bastante usados no Antigo Testamento. Olhem todos para cá, por favor. Isaías 8,16. Esta é a profecia do julgamento de Judá e a proteção de Deus ao seu povo. Guarde o mandamento com cuidado e cele, ou seja, tranque, guarde bem guardado a lei entre os meus discípulos. Isso aqui é uma palavra do Senhor para com o povo hebreu, segundo o profeta Isaías, na boca do profeta Isaías. Então, os meus discípulos aqui, está falando, quem está falando? Quem está falando? Quando se fala de meus discípulos aqui, é o próprio Deus dizendo, meus discípulos. Não é discípulo de Isaías, são os discípulos do próprio Deus. Por quê? Qual que era a ação pedagógica de Deus no discipulado do povo hebreu antigamente? A ação pedagógica de Deus no discipulado era na caminhada com Deus. Ou seja, Deus se revelava ao seu povo. Lembra lá atrás em teontologia? Deus se revela ao seu povo. Mas quando ele se revela? Na medida em que nós estamos dispostos a conhecê-lo. Quando nós estamos dispostos a conhecê-lo, ele se revela a nós. Isso é chamado de Deus revelatus, em latim. Ele se revela ao homem, mas na medida em que ele se deixa conhecer e na medida em que nós o buscamos. Qual que foi o sentido pedagógico que Deus usou na caminhada do povo judeu, hebreu? A própria caminhada de fé. A ação de sair. Lembra lá do que Deus fez com o povo no Egito? Deus mandou um profeta, ou seja, Moisés, na condição de profeta, na posição de condutor daquele povo, aquele que irá conduzir aquele povo, segundo um propósito. Só que aquele povo, ele precisou passar por um deserto durante quanto tempo? Quanto? 40 anos. Eu mostrei para vocês o mapinha de Israel já. Eu mostrei para vocês a travessia desse povo. Esse povo ele teve que sair lá de cima e fazer isso aqui para depois alcançar a terra prometida. Por que Deus fez esse povo caminhar durante 40 anos, sendo que uma linha reta pequena, eles poderiam ter chego mais cedo? Porque é na caminhada com Deus é que Deus trata com o seu povo. É na caminhada com Deus que Deus trata e molda os seus discípulos. É na caminhada que é moldado o caráter de um discípulo. Ou aquele discípulo ele morre e não entende nada, que foi o caso daquele povo que queria cebolas do Egito, né? Então, lá eu comia cebola, lá eu comia cordeiros, carneiros acebolados, tal, etc. E se esqueceram daquilo que Deus, ignoraram aquilo que Deus estava fazendo por eles. E que estava fazendo neles. E
e que estava fazendo através deles, porque havia já profecias sobre as bênçãos futuras que iria vir sobre a vida deles. Só que os discípulos rebeldes não entenderam. E o que acontece com o discípulo rebelde? Ele morre sem entender. Por quê? Porque ele não entendeu a caminhada com seu discipulador, que foi o próprio Deus. Então esse é o contexto. Que quando Isaías se refere ao grupo reunido ao seu redor, como meus discípulos, em Isaías 54, onde o discipulado é caracterizado por um processo educacional que acentua a fala e a escuta. Talmid, ou Talmud, e Limud, o cerne dessas palavras, é isso aqui, ó. Um processo educacional que acentua a fala e a escuta. Ou seja, o discipulado, ele é conduzido pela fala, a fala do próprio Deus conosco, mas implica em principalmente nós escutarmos a voz do Senhor. Que veio aquilo que eu falei na semana passada sobre o processo da metanoia, que é a mudança de mentalidade a partir do momento que eu ouço a voz do Senhor, que implica em mudança de atitude, que é o metanoeio. Toda mudança de mentalidade, ele tem que gerar uma mudança de atitude naqueles que se dizem filhos de Deus. Eu postei um vídeo esse tempo atrás, que fala o seguinte, foi uma pregação que fiz numa comunidade lá no centro de Anápolis. Que quem não aprende o que precisa aprender rapidamente, ele passa a vida todinha voltando sempre naquele ponto. Quando nós deixamos de aprender aquilo que Deus tem falado para nós aprendermos, nós sempre vamos estar voltando, andando para trás. Nós caminhamos, mas naquele ponto ali eu vou ter que voltar lá atrás. Aí sempre a vida todinha, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, a pessoa não muda. Por quê? Porque não gerou uma mudança de atitude. Não gerou uma mudança de mentalidade, porque tudo começa na mente. Porque o Senhor diz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformai-vos é a metanoia. Mudança de mentalidade para nossas vidas. Sacrifício vivo. Exatamente. O sacrifício vivo, ele implica em disposição. Você precisa ter um ato de disposição. Esse é o sacrifício, essa é a oferta. Quando você tem a disposição, aí vem a mudança de mentalidade. Depois a transformação pela atitude. Né? Então, irmãos, a ideia de discipulado como uma relação entre mestre e discípulo, na leitura da página 6, vamos lá para a página 6? Vou ler o primeiro parágrafo. A relação mestre-discípulo, dentro da estrutura social do Antigo Israel, lá no Antigo Testamento, é bem atestada. Exemplo de tais relacionamentos são vistos no grupo de profetas associados a Samuel. Lá em Samuel, no capítulo 19, vai falar sobre isso. Os filhos dos profetas associados também a Eliseu, que também passaram por esse processo de mestre e discípulo. A escrita, os profetas Jeremias e Abacuque, lá em Jeremias 36, vai falar sobre isso. Esdras também, e a tradição dos escribas. O que é o escriba? O que é uma escriba? Aquele que era responsável de replicar a Bíblia, a Torá, no caso, né? Ou Tanar.
que é o Antigo Testamento. Então havia sempre um processo de discipulado ali. Olha, você vai fazer assim. Você não pode errar nenhuma palavra. Se você errar, então sempre tinha esse processo de discipulado para dar continuidade naquilo que se começou. Os conselheiros sábios, dentro da tradição da sabedoria também, Provérbios e Jeremias também vai falar sobre isso. Cada uma dessas instituições estavam envolvidas no processo de comunicação da revelação de Deus. O que implica um discipulado, meu irmão? Implica também num processo de comunicação da revelação de Deus. Mas qual a revelação de Deus que nós estamos falando aqui? Bíblica, aquela que está descrita pelos escribas, no caso aí. Tá bom? Nenhuma revelação ele está fora da Bíblia. Se alguém disser assim para você, eu tenho uma revelação nova, meus irmãos, é uma palavra de sabedoria, ou uma palavra de conhecimento, ou uma palavra rema, foge disso. Se não estiver nas Escrituras aquilo que tem sido falado. Dentro de um texto, dentro de um contexto e dentro de uma aplicação prática de toda essa estrutura. Tá bom? Porque tem muita gente falando em nome da palavra de sabedoria, ou então da palavra de conhecimento, ou então da palavra rema. Pois é, rema, assim, eu vou entrar em conflito. É um estudo para depois, tá bom? É um estudo para depois, é bem comprido. Mas não tem muito a ver com o que se tem dito por aí. Sobre a palavra rema, uma palavra revelada e uma palavra nova. Não está escrito na Bíblia, não, é uma palavra rema. Hã? Geralmente se usa bastante os coaches aí, usa bastante os pregadores aí, né, nesse sentido. Aí um vai repetindo o erro do outro. Ah, então em nome da palavra rema, eu posso falar qualquer coisa? Então nós precisamos muito ter cuidado com isso, irmãos. Olha o outro parágrafo aí. Toda revelação, o princípio primordial dela é sempre a Escritura Sagrada. O apóstolo fala assim, ó, se tiver outro evangelho além desse, seja anátema. Uhum. Isso, uma revelação. Aqui, isso aqui é uma contextualização. Exatamente. Então, assim, a palavra rema não tem nada a ver com contextualização. As pessoas fazem inventar palavras que o texto não está dizendo. Está entendendo? Ele começa a inventar coisas em cima daquilo ali. Começa a inventar misticismos em cima daquilo ali. Aqui, no caso, eu fiz uma aplicação prática. Né? Assim como Israel, ele teimou com Deus, porque nós temos essa dificuldade de teimar com Deus. Deus fala, meu filho, anda assim, nós às vezes não andamos. Aí ele ficou andando, tal, e você olha no mapinha ali, era para ele ter ido em linha reta. Por que Deus fez eles caminharem durante 40 anos? Processo pedagógico de Deus. Isso aí já é uma coisa muito clara, nesse sentido de... E não é uma revelação, é só uma aplicação prática para as nossas vidas. E que está no texto também, que você pode ver que o povo de Israel teimou com Deus, não obedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus. E tantos adjetivos pejorativos a respeito de Israel não está escrito no gibi, né? Outro parágrafo. É destacada que, a partir do Antigo Testamento, ou do Antigo Testamento conhecido pelos judeus como a Bíblia hebraica, ou Tanar, né? E é perceptível que consideravam como um dos principais objetivos de vida da formação moral, religiosa das pessoas desde a infância. Ou seja, o que está dizendo aqui? O processo educacional ou instrucional, eu gosto mais da palavra instrução, no sentido que nós estamos dizendo aqui para hoje, mas no caso aqui de Israel foi educacional realmente, porque desde pequenos, os judeus, a primeira coisa que eles aprendiam a ler na vida deles era a Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, as primeiras palavras que eles diziam não era papai e mamãe.
A primeira palavra que eles diziam era textos da Torá. Então ali, desde pequenos, era um processo educacional na vida deles, na vida moral, em formação de caráter e na formação religiosa. Desde a infância, eles eram instruídos dessa forma. Então nós vimos aqui que o processo educacional, pedagógico, usado por Deus na palavra, quem que tinha que dar sequência? Quem? O pai e a mãe. Eram os pais que davam continuidade no processo educacional dos filhos, segundo os princípios bíblicos. Então, desde pequenos, e hoje também, a Constituição de Israel, ela está baseada em toda a lei de Moisés, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia ali, e também no Antigo Testamento, até os dias de hoje. Então, a gente vê esse processo educacional na vida deles e instrucional também. Então, a leitura da página 6 que nós vimos aqui, são 3 períodos principais da história de Israel, que nós vamos estar vendo aqui. O primeiro período é o patriarcal e o assentamento, como que Deus agiu nesse discipulado com esse povo. O segundo período é a união tribal israelita, e o terceiro período, o exílio na Babilônia e os tempos helenísticos. Olha só, são 3 períodos na vida de Israel. O outro parágrafo aí vai dizer assim, olha, a história de Israel, a cultura do desenvolvimento de instituições pedagógicas e metodológicas do discipulado até os dias de hoje é tido como um processo educacional de Israel. Olha, esse autor aqui, Densky, ele aponta 3 períodos principais na história de Israel, que nós vamos estar vendo aqui agora. Vamos lá. Dentro ainda dos 3 períodos, primeiro período patriarcal e o assentamento, que vem aqui da época dos patriarcas até as tribos ali, né? Então, o período patriarcal do Antigo Testamento é um dos primeiros e mais significativos períodos da história do povo de Israel. É caracterizado pela história de Abraão, Isaque e de Jacó, que foram os primeiros patriarcas, depois vieram os outros, né? Os primeiros patriarcas aqui, Abraão, Isaque e Jacó, que desempenharam papéis essenciais na formação do povo judeu. Isso aqui foi por volta de 2000 a.C., tá bom? 2000 a.C. Olha só o processo educacional de discipulado, Deus usando com o seu povo, é claro, desde o Éden, e depois foi tomando forma por meio dos patriarcas em 2000 anos antes de Cristo, onde o pai, que era o portador das boas novas ali de revelação. Você lembra em teontologia, quando nós estudamos, também, que Deus, ele falava com 3 tipos de pessoas. Você lembra? Quais são? Reis, sacerdotes e profetas. Muito bem. Reis, sacerdotes e profetas. Então, rei tinha aqui? Não, na época não tinha um rei ainda. Não tinha essa ideia de formação de um reinado ainda. Profetas tinha? Também não. O que tinha? Sacerdotes. Deus falou primeiro com quem? Com quem? Com o sacerdote, mas qual? Qual foi o primeiro sacerdote da Bíblia? Hã? Sem medo de errar, gente. Abraão, Isaque, Jacó? Não. Adão. Adão foi o primeiro sacerdote. Um sacerdote que falhou. Depois, Deus começou a falar novamente e ele chamou um homem. Quem foi ele? Abraão, não é isso? Olha o sacerdote Abraão aqui, ó. Depois Isaac, depois Jacó, depois José. E esse processo de falar com o homem, era ele que era o portador das boas novas de Deus para toda a sua família.
Então, cada homem, cada sacerdote da sua casa, ele tinha que ser o portador das boas novas para a sua família. Esse era o processo educacional de Deus para com o seu povo. A mulher feliz aqui, ó, toda satisfeita. E ele está aqui, a barbinha branca já. Eram seminômades. Esse povo era seminômade. Eles não eram nômades por completo. Eles se estabeleciam num lugar e de tempo em tempo eles iam mudando segundo as plantações. A família era a unidade socioeconômica básica da sociedade. A família era levada a sério aqui. E tinha um papel primordial no processo educacional. Então, tudo que Deus tinha que falar era por meio desse homem aqui, ó, o homem de Deus. É igualzinho hoje, né? Mudou nada. Não mudou nada, viu, irmãos? Cadê os homens aqui? Não mudou nada. A responsabilidade está conosco. Tanto do ouvir a voz de Deus, quanto de levar a nossa família a praticar. A praticar. Esse trabalho não é da mulher, é do homem. Desde o começo. Essa nossa era, desde a era vitoriana aí, que veio começar, depois na década de 40, 50, quando os soldados foram para a guerra, aí que se começou, quando os homens foram para a guerra, aí que as mulheres começaram a inverter os papéis acerca desse sacerdócio. Os homens foram, nós precisamos então tomar conta das nossas crianças. Tudo bem até aí. Depois virou-se uma militância acerca disso. Aí veio uma disputa entre homens e mulheres e homens acerca dessa dominação, né? Que na verdade, biblicamente, nós temos aqui o papel sacerdotal do homem, que ama a sua esposa, que instrui a sua casa, e o papel da mulher, que é a adjuntora do homem, a mulher de sabedoria, a mulher que ajuda a administrar a finança da casa, e não pega o cartão de crédito do homem e sai gastando, não. É aquela que administra. Você quer ver o seu dinheiro render? Quer ver? Se a sua mulher for sábia, coloca tudo na mão dela. Tudo na mão dela. Sua administração vai fazer você. Eu estou lá fora, ó, ralando, e está aí. Se não tem sido assim, é preciso rever alguma coisa. Porque é assim que o Senhor nos fala na sua palavra. Então vamos lá, o primeiro período patriarcal e o assentamento. Então nesse período, estou na página 6 ainda aí, viu? Primeiro período. Nesse período, os judeus eram seminômades e a família era unida, socioeconômica básica, e tinha um papel primordial no processo educacional. Olha aqui. O segundo período, que é a união tribal israelita, que no caso aqui foram divididos as 12 tribos, né? E no meio aqui ficava-se o tabernáculo, ou seja, a presença de Deus, só que havia uma governância aqui para com esse povo, né? Um processo de discipulado para com esse povo. Nesse contexto, surgiu a necessidade de profissionais capacitados e artesãos qualificados. Foram reconhecidos como principais ou profissionais exercendo o sacerdócio, que tinham por responsabilidade transmitirem ao povo a instrução de Deus e a aliança de Deus para com o seu povo. O período tribal durou em torno de 200 anos, mais ou menos de 1200 a.C. até por volta de 1010 a.C. Então, que durou esse processo tribal, esse período tribal de governo por discipulado, que no caso, cada homem era assim, governante geral, tinha os governantes das tribos, e aí ia descendo até pegar o sacerdote da casa.
Então, todo mundo prestando contas ali para todo mundo. Então, você pode ver, esse é o processo que Deus usa. Então, olha aí na sua apostila de novo, foi remodelada em uma monarquia centralizada e politicamente independente, onde o rei Davi desempenhou um papel importante nesse aspecto. Nesse contexto, surgiu a necessidade de profissionais capacitados, artesãos qualificados, né, e foram reconhecidos como profissionais exercendo o sacerdócio que tinham por responsabilidade transmitir ao povo a instrução de Deus acerca da aliança dele com o povo de Deus. Então, nós temos aqui também outro exemplo de discipulado. O terceiro período, que é o exílio na Babilônia, esse aqui não foi o primeiro, nem foi o último exílio do povo hebreu. O povo hebreu é cercado de exílios o tempo todo na história bíblica e na história mundial também, né? Então, o povo hebreu, ele sofre desde o começo, com perseguição, aprisionamento, aí ficam exilados, depois Deus os tira do exílio, depois Deus os honra, mas depois o negócio peteca tudo de novo, aí Deus faz com que outra nação se apodere do povo hebreu de novo, aí o povo hebreu sofre de novo, aí o povo hebreu vai exilado, depois Deus manda um homem de Deus dizer que vai soltar o povo hebreu, que tem dias maravilhosos esperando eles, e que é para eles se arrependerem dos seus pecados e voltarem-se para Deus. O tempo todinho você vê isso aí. Hoje não é diferente, viu? Hoje não é diferente. Deus tem chamado o povo judeu, só que a gente tem visto muito povo judeu duro. O Filho do Homem, Jesus Cristo, já foi revelado, mas até hoje eles passam por essas perrengueiras. No entanto, que foram espalhados dentre todas as nações, onde Deus tem a sua promessa de reuni-los novamente, né? Como povo, como parte do povo de Deus. Agora não é o povo de Deus, agora eles são parte também do povo de Deus, assim como nós somos parte, né? Então, o reinado do norte, Israel no caso, que é o reinado do norte, ele terminou em 722 com a tomada de Samaria pelos assírios em 587. E boa parte do povo se encontra no exílio, onde eles estavam sem templo, eles estavam sem rei e sem terra, tendo que se adaptar a novas formas de vida e de compromisso pessoal com Deus. O discipulado era passado de pai para filho. Eu coloquei isso aqui justamente para vocês verem como que funciona o processo educacional de Deus para com seus filhos. Você já imaginou tanto que nós fugimos da teologia bíblica que Deus usa para com o seu povo? Hoje as pessoas vão na igreja para ter bênção. É uma coisa ridícula, não é? Fugiu demais. Hoje as pessoas têm uma mentalidade sobre Deus totalmente diferente dessa época, da época dos patriarcas, e também da época ali de Atos dos Apóstolos, da época da apostólica mesmo. Nós não os reconheceríamos e eles tampouco nos reconheceriam como sendo seus irmãos. Ah, mas o contexto é outro, a realidade é outra. Não, tudo bem, mas o princípio é o mesmo. O princípio elementar de Deus é o mesmo em todas as épocas. E hoje nós estamos querendo misturar água com vinho. Esse não é um processo de discipulado. Essa é uma deturpação de discipulado. E nós precisamos tomar muito cuidado com essa deturpação do discipulado dentro desse processo que Deus está fazendo conosco, porque senão nós vamos sempre estar voltando. Sempre estar voltando. Nunca vamos aprender. Não é melhor nós aprendermos o que temos de aprender hoje, como discípulos de Deus, para nós pularmos de etapa? Quem jogou videogame na vida aí já? Só você teve infância, meu irmão? Ah, você também teve. Ah, você também teve. Cadê? Você sabe, né? Está ali jogando videogame, você vai pulando de etapa.
Vai ficando mais difícil, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Vai ficando mais difícil. O começo é o leitinho, depois é a feijoada. Para comer feijoada precisa estar bem no estômago. Se você der uma feijoada para uma criança que está começando a comer agora, o que acontece? É hospital na certa, é morte. Por quê? Porque ainda o corpo dela não está preparado para uma feijoada. Está preparado para quê? Uma papinha amassadinha, alguma coisa nesse sentido. Assim, de forma didática que eu estou falando, é o processo do discípulo de Cristo. Nós vamos pulando de fase. Agora, meu irmão, eu estou na fase lá mais à frente. Só que eu deixei algo lá atrás. Sabe aquela chavinha que você tem que pegar lá no comecinho da fase, para você usar lá no final da fase? É mais ou menos assim. Nossa, esqueci a chavinha lá atrás. Aí você vai ter que voltar lá à fase de novo, pegar a chavinha e começar de novo, tudo de novo. E a pessoa nunca sai dessa, nunca aprende. Então é isso que o processo fala. Você quer falar alguma coisa, meu irmão? É isso que o processo educacional de Deus nos fala. Na página número 7, vamos ler aqui o terceiro período aqui, que quando pessoas como Esdras, o escriba e seus colegas, eles tiveram o poder de ensinar a Torá aos judeus, lá em Êxodo 7 vai falar sobre isso, sob sua orientação, tchau minha irmã, Deus abençoe. Sob sua orientação, a Torá se tornou a base aceita da vida individual e comunitária, ou seja, a Torá é que era a regra de fé e prática do povo. Além disso, o início de um programa de educação em massa resultou no desenvolvimento de novas instituições. Você pode conferir ali em Deuteronômio e Crônicas acerca dessas instituições com esses discipulados. Então concentra nessa nossa atenção, o Kidner concentra nossa atenção no texto de Esdras, capítulo 7, versículo 5, onde aponta para a genética de Esdras como um sacerdote que serve para apresentá-lo como um homem de considerável importância. Seu nome é muito importante na tradição judaica. O povo, a ponto de considerá-lo um segundo Moisés. Kidner conclui que, devido ao seu trabalho, Esdras, mais do que qualquer outro homem, marcou Israel com seu caráter duradouro, como o povo de um livro, referindo-se à Torá. Além de Esdras 7, para o retrato bíblico das características educacionais de Esdras, e um texto importante também de Esdras 7:10 vai falar assim: porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá. A Torá de quem? A lei de Yahvé, ou Javé, que é uma tentativa de traduzir o nome de Deus. O Senhor, e praticá-la, e a ensinar Israel os seus decretos e mandamentos. O povo de Deus foi aprisionado. Olha só o contexto. O povo de Deus foi aprisionado. E nesse aprisionamento, porque eles ficaram cativos, depois Deus os libertou. Só que eles perderam toda a tradição de judeus, porque eles ficaram aprisionados por outra nação. Sim. Uhum. 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 A palavra, isso tudo faz parte do processo de formação da nação. Então, até então, eles não eram uma nação, né? Eles só eram os seminômades hebreus. Por que eles eram chamados de hebreus? Hebreus vem da palavra hebraica chamada Ivri. Ivri significa do outro lado do rio, né?
Então, eles eram conhecidos e marcados por esse nome, porque eles tinham um acampamento ali perto do rio, se não me falha a memória, eu vou lembrar o nome do rio. Então, eles eram chamados de hebreus porque eles estavam do outro lado do rio. Então, era o povo do acampamento, do outro lado do rio, né? É igual aqui, Campo Limpo, né? Por que Campo Limpo? Porque aqui devia ser um campo limpo, né? Que devia ser, não devia ter mato aqui não. Alguma coisa nesse sentido, não sei a história de Campo Limpo, mas é igual a história de Anápolis, né? Por que chama Anápolis, né? Então, os hebreus eram chamados dessa forma por causa disso. Eles não eram nação ainda. Depois eles começaram a ser chamados de israelitas. Por quê? Porque aí depois veio o governo de Davi, depois veio o governo de Salomão, depois eles foram formando nação israelita. E depois que eles vieram se chamar judeus, que também são israelitas até os dias de hoje. Por quê? Israelitas são todos aqueles que vieram de Israel, né? Então é só fator histórico mesmo, tá bom? Vamos lá, continuando. Terceiro período ainda, o exílio da Babilônia e os tempos helenísticos, né? Após cerca de 135 anos da queda de Samaria e do exílio imposto aos habitantes do Reino do Norte, em 586 a.C., foi a vez do Reino do Sul ser derrotado e Jerusalém cair sob o domínio de Nabucodonosor da Babilônia. Lembra desse fator histórico de Nabucodonosor? Né? Mene, Tekel, Parsim, não é isso? Quando Deus escreve com o próprio dedo ali na parede, dando a sentença sobre a vida dele, não é isso? Então foi essa época aqui, 586 a.C., Nabucodonosor. E 2 Reis está escrito sobre esse domínio sobre esse povo. Foi um povo mais carniceiro que existiu. Povo carniceiro, povo que matou o judeu, povo que aprisionou o judeu, povo que fez mal para o povo judeu. Os judeus exilados, eles não perderam a fé. Mesmo, olha só, gente, presta atenção aqui em mim, por gentileza. Mesmo perdendo a sua identidade no sentido de nação, somos hebreus. Eles foram dominados, passaram 300 ali anos, 200 anos, perde totalmente a identidade como povo. Só que você percebe o seguinte, 200 anos, 300 anos de domínio, 200, 100 anos, que seja 50 anos de domínio. Você perde a sua cultura, você perde a sua identidade como povo mesmo. Eu que morei 6 anos aí fora, morei 2 anos em Santa Catarina, você já começa a querer falar um catarinense assim meio... Você vai pegando alguns cacuetes de outro povo, sabe? Apesar de eles serem o mesmo povo brasileiro. Mas agora você pegar outra nação, com outra língua, com outra cultura, cultura pagã, onde muitos filhos de Deus, hebreus, vamos trazer para nós hoje, eles perderam a sua identidade como filhos de Deus, como povo chamado por Deus. Porém, muitos permaneceram em sua fé. Todos receberam o mesmo ensinamento desde criança, sim ou não? Porque quem era o sacerdote deles? Era o pai. Quem que era responsável de passar a lei de Deus, os ensinamentos de Deus? Os pais. A nós hoje é a mesma coisa. Nós somos responsáveis por passar à nossa família a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Só que muitos se perderam, porém muitos não deixaram a sua fé. A fé do povo era viva, que os exilados não perderam a fé no Deus, no seu Deus, e muito menos a recordação histórica do seu povo, como mostram alguns livros. Esther, por exemplo, estava passando um período terrível,
Esther é um ótimo livro de se ler, viu, gente? A fé do povo, ela era viva ainda dentro deles, mesmo não tendo Bíblia, mesmo não tendo nada escrito, como nós temos hoje. Olha o tanto que a nossa fé hoje ela é tão rasa, que muitas situações em que nós nos encontramos, nós perdemos, em algum momento, a nossa fé. Porque fé, ela implica em ação. Em algum momento, nós não praticamos aquilo que deveríamos praticar segundo a fé. Esse povo não, esse povo era persistente na fé. E também durante o exílio, e isso fez com que chegassem até nós a narração da vida do povo de Israel. Eu coloquei isso aqui propositalmente. Quantos milhares de anos tem a Bíblia para ela chegar intacta até nós hoje? Sabe por que ela chegou intacta até nós hoje? Porque o povo de Deus, eles eram comprometidos com a palavra de Deus. Quantas vezes nós não perdemos as Escrituras dentro de nós? A questão é justamente essa. O povo judeu, Deus escolheu o povo judeu para levar a palavra, para guardar a palavra, para manter a palavra, para que ela viesse até hoje nós aqui. Esse é o compromisso do povo de Deus. Vamos lá. Escolhido por Deus para manifestar a graça a toda a humanidade. Então, qual foi a importância do discipulado no Antigo Testamento? Manter a fé em Javé. Manter a sua fé em Javé. O que significa fé? Eu falei uma vez aqui. É a firme certeza. Paulo fala sobre isso. As coisas que não vemos, não é isso? Mas a palavra fé, emuná, fé, o grego emuná, ela significa crer intensamente. Você morre por ela. Então, qual foi a importância desse discipulado? Foi tão forte esse discipulado de pais para filhos, que eles estavam capazes de morrer pela fé, por essa palavra. Os princípios ensinados pelos patriarcas, posteriormente obedecer à lei de Moisés e os profetas. Eles não perderam a sua identidade como povo de Deus. Não perderam a sua identidade. Estão comigo aí, beleza? Amém? Não vai dormir não, hein? Olha lá. Lê aí em Êxodo 7:10 aí que eu coloquei. Está escrito aí, olha. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá. Eu estava falando sobre o povo que tomou Israel. Aí, de repente, Israel foi preso e aprisionado. Depois Deus os libertou, os salvou. Só que eles perderam a Bíblia, a Torá, o Tanar. E ficou 100 anos, 200 anos ali, 300 anos, sem saber que existia um livro. Até que, você pode ler lá direitinho, um sacerdote pediu um de seus criados para ir lá na biblioteca procurar um livro X para ele. E ele foi lá. E de repente, ele encostou lá num livro. Esse livro cai, ele pega, abre, e ele começa a ler aquelas palavras. Nossa, eu achei isso aqui ali, ó, lá na biblioteca. Esdras.
pegou aquilo ali e falou: isso aqui é o livro dos nossos antepassados, isso aqui é a Bíblia. Deus está conosco, Deus vai reconstruir o seu povo novamente. E foi aí que veio todo o cuidado dessa reconstrução de Israel novamente, segundo os princípios elementares da palavra de Deus. Olha que maravilha. A palavra se perde, depois encontra e depois chega até nós aqui. Alguma pergunta? Um de cada vez. Não tumultuem. Esqueceu? Tá. Olha só, Esdras 7:10. Porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá. Ou seja, ele viu lá aquele livro lá e falou assim: nossa, eu vou ler e vou conhecer e vou aprender a Torá. E eu vou praticá-la. Está escrito aí, ó, Esdras 7:10. Vou praticá-la. E vou ensinar em Israel os seus decretos e os seus mandamentos. Olha só o processo, minha gente. Disposição, ali ó, porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração. Viu aí? Disposição, queria que a irmã estivesse aqui agora. Disposição do coração a conhecer. Primeira coisa que nós precisamos é disposição de conhecer. Depois, praticá-la. Está escrito aí? Praticá-la. E depois, ensiná-la. Ensinar o quê? Os princípios das Escrituras Sagradas. Os decretos e mandamentos que são eternos. Os princípios elementares da Bíblia. Então, com base nesse texto, nós podemos ver que o ensino da Torá estava em terceiro lugar. Em primeiro lugar, Esdras se dedicou a estudar a Bíblia, é o que nós estamos fazendo aqui, estudar a Bíblia. Né? Só então depois ele aprendeu e ensinou ao povo. Eis o segredo da influência duradoura de Esdras, uma vez que Esdras ensinou principalmente no seu exemplo. Lembra da semana passada quando eu falei? Citei aqui uma frase do René Terranova, muito interessante que eu acho. As palavras convencem, o testemunho arrasta. Acho muito interessante essa palavra. Verdade, aqui. Esdras, ele ensinava com o seu exemplo. A mudança de vida dele inspirava as pessoas. A mudança de vida dele inspirava as pessoas. Eu coloquei aí, ó, leia aí. Seguir a Cristo implica também numa constante busca por mudança de conduta e comportamento. A natureza da convicção a Cristo é viver para glorificar a Deus. A conversão não é uma reparação do antigo edifício. Olha, a aplicação que eu fiz aqui. Vou ler de novo. A conversão não é uma reparação do antigo edifício, mas é derrubar tudo e erigir uma nova estrutura. É isso que Deus faz conosco. Ele derruba tudo que precisa derrubar. Depois ele reconstrói tudo de novo, mas segundo ele. Amém? Isso é lindo, gente. É lindo. Não é costurar um remendo de santidade no odre velho, mas com o verdadeiro convertido. A santidade ela é tecida em toda a sua existência, em seus princípios e práticas. O cristão sincero é um novo ser, desde o alicerce até o último tijolo do edifício. Essa é a construção do crente. Ele é um novo homem, uma nova criatura. Todas as coisas se fizeram novas em sua vida. Lá em 2 Coríntios 5,17 vai falar sobre isso. A conversão é um trabalho profundo, um trabalho da mente, um trabalho da vontade e um trabalho do coração em toda a sua vida. Essa
é a conversão verdadeira. Ser discípulo é isso. Vamos lá, Isaías 8, 5 e 16. Toda vez que você vê uma vírgula assim, tá? Está dizendo assim, olha, o capítulo 8, 2 pontos. Versículo 5, vírgula, e o versículo 16. Quando você vê um tracinho assim, um hífenzinho, ele está dizendo do 5 até o 16. Tá? Então, quando você vê vírgula, é um e o outro. Então Yahvé tornou a falar-me. Com quem? Com quem? Com quem estava falando Yahvé? Com Isaías, o profeta. Então Yahvé tornou a falar-me. Guarda, pois, os mandamentos. Mandamento que é teudá, que significa testemunho. Olha aqui. Deus falou com Isaías o seguinte: guarda, primeiro lugar, o testemunho. O que é um testemunho? Guarde o seu exemplo, segundo os princípios elementares da palavra. Com todo zelo, zela da lei, ou seja, sela a lei, selar, guardar. A lei aqui em hebraico, Torá, que significa ensinos, né? E firma este ensino no coração dos meus discípulos, limud. Olha só o processo. Primeiro você ouve, Deus falou com ele, com Isaías, para falar ao seu povo, e dizendo, guarda. Guarda o quê? Os mandamentos de Deus. É o mesmo versículo, se não me engano, de Apocalipse, capítulo 3, se não me engano, que vai falar sobre a meretriz e vai falar quem não foi enganado pela meretriz, que é a grande prostituta de Apocalipse. Aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e tiveram testemunho de Jesus Cristo. Essas são as pessoas que não vão ser enganadas por Satanás. Aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e tiveram testemunho de Jesus Cristo. Eu vou ver o versículo direitinho, o capítulo direitinho. Se você achar isso, me fala certinho. Isaías 54, 13 vai falar, todos os teus filhos serão ensinados, ou seja, discipulados, limudei, que é uma variação
e não procura os meios espúrios de revelação, que a Bíblia não fala, como os necromantes e adivinhos. A exemplo disso, eu falei no primeiro dia, nós nos conhecemos, que é importantíssimo nós entendermos a palavra do Senhor Deus. Em Anápolis tem um morro chamado Morro da Capuava. Acho que vocês já foram lá, né? E aí eu gosto muito de ir lá, assim, faz muitos anos que eu não vou, mas eu gosto muito de ir lá, levava minha filha quando ela era pequenininha, para ver aquela paisagem bonita, tal. E aí nós chegando lá, tinha uma faixa muito grande pintada assim, olha, campanha evangelística, eu não sei das quantas. Missionário fulano de tal, revela até CPF. E eu disse assim, trabalha no Serasa, de certo, né? Ele revela CPF, quem revela CPF é o Serasa ou é o SPC, né? Então, isso aí está dentro disso aqui que eu estou falando, ó. No caso aqui, olha, necromantes e adivinhos. No caso, ele está aqui como adivinho. O Senhor repudia esse tipo de gente. Necromantes e adivinhos. São pessoas que maliciosamente e muitas vezes dominados pelo mal, ou então artimanhas humanas mesmo, como um cara que foi desmascarado aí, porque tinha outra pessoa que vinha na semana anterior a esse grande homem de Deus, entre aspas, ele vinha, fazia uma cariação dos irmãos, tudo mais. Aí ele pegava o nome de alguns irmãos, aí ele colocava lá no Google, aí ele conseguia achar CPF da pessoa e tal, para alimentar o teatro daquele profeta que vinha na igreja para poder pregar. Ah, Deus está me falando que o nome da pessoa é fulano e tal. Aí todo mundo, aí 3 ou 4 levantava não, fulano e tal. Mas ele está me dando o sobrenome. O sobrenome, parece que o nome do meio é fulano. A irmã ia, tá loucura, né? Agora Deus está me mostrando 5 números. Tal. Faz sentido para você esse número? De repente alguém... São os 5 primeiros números do meu CPF. Cara, é loucura. O cara já está tomado por aquela indução psicológica, que a minha esposa explicaria muito melhor do que eu. Tomado pelaquela indução psicológica, você não precisa fazer mais nada, meu amigo. Vem aqui na frente. Ah! Caiu no chão. Assusta, não assusta? Mas é isso aí que usa. Isso aí é uma técnica. É uma técnica que as pessoas usam para poder mexer com o emocional das pessoas. Entendeu? Mas me arranca tudo. Tudo. Não é? Vamos lá, para terminar. A irmã aqui quase que falou em língua agora, né? Ó, olha lá, ó. Ah, tá, eu passei já. Beleza. No terceiro cântico do servo do Senhor, no caso Isaías 50, a figura messiânica, no caso Eved, que significa servo de Yahvé, é apresentado como fiel discípulo de Deus, que serve de modelo para todos que desejam ser seus fiéis discípulos também. O discipulado, segundo este texto de Isaías, no capítulo 50, envolve primeiramente, como em Isaías capítulo 8, ser um discípulo de Deus e ser instruído por Ele. Segundo, dar testemunho do que Deus fez por si como seu discípulo. Terceiro, ser fiel a Deus a toda prova, certo da presença divina nas mais difíceis circunstâncias e de que Deus sempre vindicará seu fiel servo. Quarto, a pessoa que teme a Deus e deseja ser seu discípulo verdadeiro deve ouvir a voz desse Eved
ou seja, servo de Deus. No caso, Jesus Cristo é um servo de Deus. Quinto, ela deve ter temor a Deus, confiar nele e nele se firmar. Acabou. Acabou de vez a Bíblia. A pilha aqui. Peraí. Uma rodadinha nela aqui. Você passa para mim aí, meu irmão? Já passou? Acabou? Ah, você passou já. Beleza. Após abordar o uso de limud em textos pertinentes à noção do discipulado do Antigo Testamento, investigou-se também a única ocorrência bíblica do termo talmid, ou talmud, que significa discípulo, em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 8. Esse texto de 1 Crônicas, ele trata a organização do serviço dos cantores levitas no templo feito por Davi no final da sua vida. A ideia de discipulado aqui estaria relacionada com um processo de aprendizado entre o mestre e o aprendiz, no caso, o seu discípulo. O mestre, no caso, são os entendidos, são designados como instruídos, ou seja, melumdei, no canto de Yahvé, em 1 Crônicas 25, 7, e eles deveriam ensinar, ou seja, discipular os novos inexperientes, representados pelo termo talmid ou talmud, no versículo 8. Assim, esse texto chama atenção à importância do ato do aprendizado e ao ensino e à responsabilidade discipular. O que aprendeu e se tornou entendido e competente deve se tornar um discipulador, instruindo os que ainda não têm experiência e conhecimento, que é o nosso papel hoje aqui com os irmãos e vocês com outros que vão passando aí para frente. Passa, por favor. No livro de Provérbios, a relação mestre-discípulo ele aponta, expressa nos diálogos de instrução e orientação de um pai, no caso de Provérbios, né? No caso que ele começa ali no capítulo 3, filho meu, ele sempre fala filho meu, né? Como um pai, como Deus falando conosco, ou de uma mãe, né? Como seu filho Ben. No caso aqui eu coloquei um hebraico ali, mas eu não vou discorrer sobre isso agora. A fim de ensinar a geração mais jovem a sabedoria. O ensino, capítulo 3 vai falar muito sobre isso. A prudência, o discernimento, as habilidades, a inteligência no bom proceder, na justiça, no juízo, na equidade e no bom siso, né? Que é no juízo, né? Que é a mesma coisa. Que o levassem ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria que ele vai falar ali em Provérbios, capítulo 1, 2 a 7. Esse discipulado das novas gerações no temor do Senhor estava primeiramente fundamentada no lar. Nós já falamos anteriormente. Sendo o pai e a mãe, os mestres e seus filhos seriam, no caso, os discípulos. O discipulado no lar seria, sim, uma expressão prática do cumprimento do grande mandamento de Deuteronômio, capítulo 6, 4 a 9, onde o ato de amar a Deus sobre todas as coisas está diretamente ligado ao ensino consistente dos filhos nos caminhos do Senhor. Né? Além do lar, outros prováveis contextos da educação e discipulado dessas novas gerações israelitas parecem ter sido a corte real, onde jovens seriam preparados para o serviço a Deus e à nação e os lugares públicos da cidade, principalmente as praças e as portas da cidade, onde os anciãos e as pessoas sábias instruíam os jovens inexperientes. Próximo. No caso aqui, as referências bibliográficas, você pode fazer sua consulta depois, que eu vou estar colocando aí amanhã no site. Hoje eu coloquei a aula da semana passada, demorei um pouquinho, muita coisa acumulada e acabei não colocando. Coloquei hoje. Se você quiser rever, reveja.
Se quiser rever o de hoje, amanhã à noite eu estarei colocando, depois das 8 que eu chego. Tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos, a mais? Eu gosto muito de perguntas, viu? Faz pergunta. Faz pergunta. Vou tomar água aqui, você fica pensando. Nenhuma? Amém. Na semana que vem, no capítulo 2, vamos ver o discipulado nos tempos de Jesus, como que funcionava o discipulado no tempo de Jesus. Nós vimos, então, agora o discipulado do Antigo Testamento. Semana passada, alguns conceitos do Novo Testamento do discipulado. E na semana que vem, o discipulado nos tempos de Jesus, como que funcionava. Bom? Não se esqueça de assinar a lista de presença, por favor. Eu vou estar tirando as pessoas que não estão mais marcando presença, eu vou estar tirando do grupo e automaticamente não receberão o diploma no final do curso, com certeza. São pessoas que não falaram comigo mais, são pessoas que eu mando mensagem, leem e não respondem, são pessoas que fizeram e não acertaram também, né? Muitas pessoas não acertaram o mês que ficou. Então, e eu estou vendo que vocês estão marcando presença aqui sempre. Então, se é um grupo conciso, já é um grupo estabelecido e é o grupo que vai se formar no final do curso, que vai ter o diploma, tá bom? Alguma coisa a mais que eu falar? Amém? Vamos orar. Te damos louvores, Pai, honra e glória por esse rico aprendizado da Tua palavra, que chegou até nós, Pai amado, por meio dos Teus filhos, os Teus discípulos, desde a antiguidade. E chegou até nós, os Seus discípulos desse século 21, que nós encontramos aqui hoje, Pai. Apesar de estarmos muito longe daquilo que nós temos visto nas Escrituras Sagradas, de sermos um discípulo, de sermos filhos do Senhor, de agirmos segundo o Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos vivendo hoje um evangelho muito raso, Pai, e nós precisamos muito praticarmos essas verdades da Tua palavra. Praticar em nós, praticar em nossa casa, em nossa família. Para que venhamos comer o melhor desta terra, conforme a Tua palavra diz. Para que venhamos ver os nossos filhos, netos e bisnetos, todos com sementes plantadas da eternidade em seus corações. Isso é responsabilidade nossa hoje, de plantarmos em nossos filhos. E essa semente se perpetuará até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas. Cada um vá com segurança para casa no nome de Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe no nome de Jesus. Assina a lista de presença.